Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a médica endocrinologista, a doutora Adriana Stribel. A doutora Adriana é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e eu acho muito importante esse trabalho. Adriana, eu queria falar com você hoje sobre um problema de saúde pública, que é a obesidade. Nós sabemos hoje que no Brasil metade da população está acima do peso e 20% tem obesidade. Qual é a razão de tantas pessoas estarem acima do peso ou obesas, na sua opinião? Então, são vários fatores. A gente tem uma questão de mudança do estilo de vida, né? A gente vê as pessoas mais sedentárias se movimentando menos, com o controle remoto na mão, andando de carro. Então, existe essa questão do sedentarismo e também do estilo de vida. Os alimentos processados e ultraprocessados também são um grande problema, porque eles são ricos em gordura, ricos em açúcar, então também eles acrescentam calorias à alimentação, são mais palatáveis, as pessoas comem mais. E também a gente tem os fatores genéticos e fatores epigenéticos, que são os epigenéticos são transformados por esses hábitos, por essa transformação no ambiente, né? Ambiente obesogênico, que facilita a expressão desses genes. Então, são vários fatores. E qual que é o risco à saúde dessas pessoas que estão acima do peso hoje? Então, a obesidade ela está relacionada a vários problemas de saúde, desde aumento da incidência de câncer, diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, o colesterol alto. Então, fora a questão de doenças ortopédicas, várias questões que o excesso de peso pode piorar na saúde da pessoa. E quais são as opções que a gente tem de tratamento para quem está obeso ou acima do peso hoje, Adriana? Bom, a base para o tratamento da obesidade é a questão da mudança do estilo de vida, então a questão da dieta, da alimentação balanceada, com calorias em quantidade adequada, né, e nutrientes adequados. Também a atividade física e o exercício físico, né? Atividade física seria a questão da pessoa ser ativa no seu movimento no dia a dia, subir e descer a escada, passear com o cachorro. E também o exercício físico, né? Então, de a pessoa ter um exercício planejado, estruturado, fazer uma musculação, uma natação, bicicleta. E também a gente tem que pensar muito nas medicações para tratamento de obesidade. Justamente porque a gente tem essa questão dos fatores genéticos. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma questão de um desbalanço entre fome e saciedade. Ela não tem um controle adequado. Porque o que seria o normal? A pessoa, ela comeu o suficiente do que ela precisa e o organismo dizer, chega, não precisa mais comer. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que encarar a obesidade como uma doença. As canetas emagrecedoras, as famosas canetas emagrecedoras, invadiram o mercado e viraram uma febre, né? Entre os jovens, inclusive, internet. Qual o papel dessas canetas na obesidade hoje? Então, as canetas, elas têm um papel muito importante, porque a gente pensa em tratamento seguro, em tratamento adequado, né, de medicações que são bem conhecidas, que são bem estudadas, que realmente têm um papel nessa questão desse desbalanço entre fome e saciedade, né? Então, a gente começa a encarar a obesidade como uma doença e também o tratamento, ele ser acrescentado para tratar uma doença, assim como a gente faz com hipertensão, com diabetes. Por exemplo, uma pessoa, quando a gente descobre que ela tem pressão alta, a gente vai lá e dá um antihipertensivo, né? Uma pessoa que tem diabetes, a gente vai dar uma medicação para diabetes. E aí, quando a gente tem uma pessoa com obesidade, só dieta e exercício. Se essa pessoa tem dificuldade nesse controle, se ela não consegue, né, fazer isso, então a gente precisa facilitar, a gente precisa tratar esse desbalanço entre fome e saciedade. E essas canetas emagrecedoras, no mercado, existem alguns tipos diferentes. Todas são iguais? Explica pra gente como é que funciona isso. Então, a gente tem as canetas emagrecedoras, né, falando o que a gente tem a liraglutida, né, em nomes comerciais, Victoza e Saxenda. A gente tem a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy,
né? E a gente tem também, a gente tem o Mounjaro, que é uma medicação que é tirzepatida, que a gente não tem no Brasil, ainda já está aprovado pela Anvisa, mas a gente não tem disponível ainda nas farmácias no Brasil, e que tem também o nome nos Estados Unidos de Zepbound. Essas medicações, elas são, a liraglutida e a semaglutida, elas são análogos de GLP-1, são medicações que imitam um hormônio que é produzido no intestino, e elas têm um efeito tanto em diminuição do esvaziamento do estômago, então a pessoa fica saciada com mais facilidade, tem uma função de aumentar a produção de insulina, por isso são para tratamento de diabetes também, né? E tem um efeito no sistema nervoso central na questão de controle de fome e saciedade. E tem efeito colateral? Então, os principais efeitos colaterais são náusea, né? E também alterações no intestino, tanto constipação, ou seja, prisão de ventre, a pessoa fica mais trancada, quanto alguns pacientes podem ter diarreia, um aumento ali do trânsito intestinal. O mais comum mesmo é a náusea. Tem contraindicação? Tem contraindicações, tá? Principalmente quem tem doenças pancreáticas, né? Por exemplo, uma pessoa que já teve pancreatite, câncer de pâncreas é uma das principais contraindicações. E voltando só um pouquinho no assunto da náusea e dos efeitos no intestino, esses efeitos colaterais, eles costumam ser transitórios, eles costumam acontecer mais no início do tratamento ou nos aumentos de dose, mas ao longo do tempo eles costumam diminuir. Adriana, e tem pacientes que não podem tomar esse tipo de medicação? Ou... Tem pacientes que não podem, claro, se a gente tiver um paciente com uma doença grave, uma doença renal grave, uma doença, né, hepática, questões, até questão de, por exemplo, como eles levam a emagrecimento, né, pacientes que têm estão mais consumidos, alguma doença que também a perda de peso pode não ser tão interessante, pode haver perda de massa muscular, então também a gente tem que pesar toda essa questão, né? Mas existe uma boa parcela de pacientes que são aptos a usar a medicação. Acho que as grandes dificuldades são questão de custo, são medicações caras, né? Então, a questão do acesso é uma dificuldade, né? E por ser injetável, tem pacientes que também podem não se sentir confortáveis com o tratamento injetável, apesar de ser uma medicação tranquila de aplicar. E por quanto tempo a gente pode tomar essa medicação? Então, ela não tem vários estudos, já são medicações bem conhecidas e muito seguras, inclusive com benefício cardiovascular, né, para a parte do coração, redução de doença cardiovascular, melhora de doença renal. Então, eles podem ser usados a longo prazo, podem ser... Na verdade, se pensa muito no tratamento em longo prazo. Se eu olhar para diabetes é uma doença crônica, que eu vou tratar cronicamente, então eu penso em usar essas medicações a longo prazo. E para a obesidade, que também é uma doença crônica, eu também tenho que pensar em tratamento a longo prazo. Estava vindo para cá, falei que ia te entrevistar e uma pessoa perguntou para mim, pergunta para ela quanto peso eu vou perder tomando essa medicação. Essa pergunta eu queria te fazer, quanto peso uma pessoa, em média, perde tomando esse tipo de medicação? Então, isso vai depender, porque assim, a perda de peso vai depender principalmente da história desse paciente, né? Se é um paciente que nunca fez nenhum tratamento, que está no maior peso da vida dele, ele provavelmente vai ter uma perda de peso mais intensa. Agora, se é aquela pessoa que já foi e voltou várias vezes, fez vários tratamentos, fez dietas, fez exercício, daí parou, aumentou o peso, ela vai ter mais dificuldade para perder peso. Tem características individuais também de resposta à medicação, mas nos estudos, o que a gente tem, por exemplo, com o Wegovy, né, que é a semaglutida, na dose maior, né, que é 2,4 miligramas, chega a uma perda de 14%. E o Zepbound, o Mounjaro, na sua dose também maior, ele chega a perdas de 20% do peso, né? Essas são doses mais altas, mas claro que a gente tem perdas intermediárias menores, mas isso varia muito, porque vai depender de quanto que vai ser o déficit
calórico que a pessoa vai fazer, né? Como é que vai ser a dieta dela, o quanto ela vai gastar, o quanto ela vai fazer de exercício. E também vai depender do histórico de peso, porque o nosso corpo, ele defende gordura. Então, ele acha que o peso que a gente tem que ter é o maior peso que a gente já teve. Então, por exemplo, uma pessoa que chegou a 90 quilos, se ela chega a 85, 80, o corpo não quer deixar em 85, 80, ele quer que volte para 90. Então, isso a qualquer momento da vida dela. Então, se eu tenho uma pessoa que hoje está com 75 quilos, mas algum dia na vida já teve 90, ela vai suar para manter aquele 75. Então, o nosso corpo, ele não acha bom que a gente emagreça. E a gente luta contra uma fisiologia difícil, né? E é importante associar dieta e exercício, né, Adriana? Fundamental, né? Acho que, assim, sem dieta e exercício, as medicações, elas acabam não levando essa perda de peso, né? Então, não adianta a gente ver, às vezes, as pessoas na expectativa de que a medicação cumpra esse papel. E, na verdade, a medicação vai deixar a pessoa com um melhor controle para que ela faça uma dieta adequada, né? E também a gente tem que pensar muito na manutenção de peso, que às vezes é mais difícil do que a perda de peso, né? Então, a manutenção de peso também, o exercício tem um papel fundamental. 90% das pessoas que mantêm peso, elas fazem exercício físico numa intensidade moderada. E é importante também o uso dessa medicação sob supervisão médica, né? Com certeza, principalmente assim, para a aplicação correta, né? Para a indicação do tratamento, né? Lembrando também que a gente não trata a obesidade só com as canetas, a gente tem outras medicações que podem ser usadas, né? Então, também existe essa possibilidade, pode ter um paciente que não responda a essas medicações ou que não possa usar, e aí a gente tem que pensar em outras alternativas, outras opções. A gente tem, por exemplo, a sibutramina, a gente tem Contrave, que é bupropiona com naltrexone, a gente tem o Orlistat, então a gente tem outras medicações. Então, conforme o perfil do paciente, a gente também tem que ver a questão de transtornos alimentares, que também precisam ser avaliados. Então, eventualmente, pode ter algum paciente que precise tratar esse transtorno alimentar, e aí o caminho é um pouquinho diferente também, né? Acho que equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, tem papel fundamental, educador físico na questão da orientação do exercício. Esse trabalho multidisciplinar é fundamental no tratamento da obesidade, que é uma doença bastante complexa. Adriana, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria te agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema que é tão importante, que é a obesidade hoje. Bom, a minha mensagem é que as pessoas tratem a obesidade com respeito. Que a pessoa chegue em qualquer especialista, seja, né, de qualquer área médica, de qualquer profissional da saúde, que olhe para a pessoa com obesidade, com acolhimento, e que veja que é uma doença e que a pessoa precisa de orientação, de acompanhamento. A pessoa não é obrigada a querer tratar a obesidade ou saber tratar, mas é importante encaminhar para uma equipe especializada que possa fazer o tratamento. Então, oriente esse paciente a buscar ajuda especializada. Adriana, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado, Adriana. Obrigada.